Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não me atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, esta página do Evangelho que acabamos de escutar traz para a nossa reflexão a beleza que é a liberdade humana. Liberdade humana, precisamos entendê-la como um dom de Deus, como um presente de Deus. E a primeira definição que precisamos compreender em relação a isso, e quando bem compreendida, determina a nossa caminhada de cada dia, é o seguinte: Deus respeita a nossa liberdade. Deus não impõe nada para nós. Deus nos obriga em nada. Deus não faz a gente engolir nada seco pela garganta. Tudo aquilo que Deus faz é propor. Propõe. A escolha é nossa. Ele propõe e nos dá a liberdade de fazer a escolha. Por isso que em muitas situações Deus não interfere. Talvez vocês vejam os acontecimentos do mundo, a primeira pergunta que vem é: por que Deus não faz nada para acabar com isso? Deus não interfere. Se Ele deu a liberdade, Ele respeita a liberdade. Porque se Ele interferir em algumas situações, Ele deixa de ser realmente aquele que dá a liberdade ao homem. Então faz parte a liberdade humana. Até mesmo quando nós estivermos no pecado, às vezes a pessoa pode pensar assim: nossa, mas aquela pessoa está fazendo um erro tão grande. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não pode fazer com que essa pessoa não peque? Não, até na hora do pecado Deus vai permitir. É a tal da liberdade. Deus dá liberdade, a escolha é nossa. A questão é saber se sabemos usar a liberdade que Deus dá. Sabemos usar. Porque a liberdade não é para ser escravo, é para ser livre. E ser livre não é fazer tudo que passa pela cabeça, mas ser livre é fazer as escolhas certas para a vida. E quem faz a escolha certa para a vida, não perece, não sofre. Mas quem faz a escolha certa para a vida, cresce, amadurece. Agora, quem faz escolhas erradas na vida é preso, é prisioneiro, é escravo das suas próprias vontades, é escravo de si mesmo. E pela má escolha das coisas da vida, só vai ter consequências ruins. Então, não é Deus que castiga, não é Deus que impõe um peso pesado, ali nas costas do homem. Não, Deus deu a liberdade para o homem fazer o seu caminho. Agora, como o homem quer fazer este caminho, já é uma outra questão. Por isso que, no Evangelho de hoje, no versículo 44, Jesus nos diz assim:
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. A atração do Pai, nesta fala de Jesus, é o convite que Ele nos faz para abrirmos o nosso coração à sua graça. Como bom semeador, o Pai lança o grão em nosso coração. Agora, diante disto, deste grão, que é a graça que o Pai lança sobre nós, depende de nós o que fazer com tudo isso que Deus nos dá, o que fazer com este grão, com esta semente que Deus nos dá. Permanecer um grão estéril, que com o tempo vai secar, vai morrer, ou se tornar a partir daí uma planta com frutos. Por isso que eu havia dito lá, bem no início da reflexão, a liberdade é um dom de Deus, um presente de Deus, mas a escolha é nossa. O que vamos fazer? Vamos escolher o melhor ou vamos escolher o pior? Meus irmãos e minhas irmãs, escutando isso, a gente precisa entender que deve surgir dentro de nós esta consciência da responsabilidade que possuímos diante do convite de Deus, que nós temos que realmente dar-lhe uma resposta. Com aquilo com que Deus nos propõe, nós podemos dizer sim ou não. Sim ou não. E infelizmente, se optarmos pelo não àquilo que Deus está nos convidando, não pense, meu irmão, minha irmã, que Ele irá se afastar de nós, que irá nos abandonar. Não vai. Vai continuar nos amando, vai continuar cuidando da gente, vai continuar derramando graça sobre cada um de nós, vai continuar sendo nosso Pai e fazer com que nós sejamos o seu filho. Deus é Deus. A lógica de Deus é diferente da lógica humana. O homem, quando recebe um não, já fica com a cara fechada, já não olha para outra pessoa com bons olhos, já maltrata, já fica áspero, já mantém uma certa distância. Olha você mesmo, os não que você já tenha recebido na tua vida, dentro da tua casa, teu trabalho, um amigo. Não é gostoso receber um não, né? Não é bom, não é saudável para nós, de uma forma assim, satisfatória, porque alguns nãos é bom serem dados, porque nos corrige, mas em questão de satisfação não é legal. E como que a gente reage quando recebe um não, em relação ao outro? Deus é diferente. O não que a gente dá, Ele continua amando, continua perto de nós, continua fazendo o melhor por cada um de nós. Como Pai amoroso, como Pai misericordioso que Ele é, Deus fica junto de nós, à espera de que nos convertamos, repensamos a nossa vida, avaliemos a nossa decisão pelo não que nós demos e que ali nós possamos acordar e que possamos, com mais consciência, aderir ao seu convite. Deus espera por nós. Nós, infelizmente, não sabemos esperar o tempo de Deus, mas Deus sabe esperar o nosso tempo. Ele sabe, nossa hora, nosso momento. Não foi dito ali, pela boca do próprio Jesus, nesse evangelho que nós escutamos, no versículo, da segunda parte do versículo 45, Jesus disse assim: todos serão discípulos de Deus. Todos serão discípulos de Deus.
Não tem um que não escape. Pode ser o último momento da vida da pessoa, o último suspiro. Mesmo que aquela pessoa tenha passado a vida inteira não lembrando de Deus, negando Deus, pode ser que naquele último suspiro ele se torne ainda discípulo de Deus. Palavra de Jesus, não é palavra minha não. Palavra de Jesus. Então aqui é que entra esta ação bondosa e misericordiosa de Deus. Ele sabe esperar o tempo do homem. Deus tem muita paciência com a gente, porque nós somos muito lentos, né? Lento para fazer um caminho de santidade, lentos para entender o amor de Deus, lentos para a gente engatilhar em direção a este amor, lentos para acolher a vontade de Deus na nossa vida. Nós somos muito lentos, muito lentos. E Deus respeita a nossa lentidão. Deus respeita esse nosso jeito de ser. Não força nada. Eu, particularmente, de acordo com o que minha mãe me diz, eu nasci prematuro. E vocês sabem que todo mundo que nasce prematuro é para ontem as coisas, né? É rápido. Não tem pressa, tem pressa para tudo, quer fazer tudo de imediato. Então, na vida é a mesma coisa. Para qualquer pessoa, nós somos assim muitas vezes rápido para tudo, quer fazer tudo, quer resolver tudo e a gente se atrapalha. Deus não. Se a gente consegue ir daqui até São Paulo de carro a 10 km por hora, imagina aqui em São Paulo dirigindo 10 km por hora, Deus espera. Deus espera, uma hora Ele sabe que a gente vai chegar em São Paulo. Sabe quando? Mas vai chegar. Então Deus sabe esperar o nosso tempo. Meus irmãos e minhas irmãs, para entendermos melhor esta maneira de Deus agir, ou seja, de não se afastar pelo simples fato de termos rejeitado a sua proposta, mas que Ele continua ali, presente, próximo a nós. Para a gente entender esse jeito de agir, é preciso que recordemos a parábola de Jesus que Ele havia ensinado. Qual parábola que se encaixa aqui no meio de todo esse contexto? A da figueira. Lembra da parábola da figueira? Tinha o dono de uma figueira, aquela figueira não produzia nada, então aquele proprietário, não encontrando frutos, após 3 anos, ele decidiu então cortar aquele pé de figueira. Mas aí o viticultor intercede para cavar ao seu redor e deitar-lhe adubo. Talvez na esperança que depois daquele preparo e cuidado, a figueira então dê os seus frutos. Então esta parábola se encaixa bem dentro deste contexto que estamos refletindo nesta noite a respeito da liberdade humana, esse dom de Deus, esse presente de Deus em relação a cada um de nós. O dono da figueira é Deus. A figueira somos nós. O viticultor é Jesus. O tempo para trabalhar a terra, colocar adubo e tudo mais, é o respeito de Deus à liberdade humana. E os frutos é a acolhida da nossa parte, dos planos de Deus na nossa vida. É isto que esta parábola ensina e explica para cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, esse preparar a terra é muito importante, sabe? De cavucar o buraco, de colocar o adubo, então preparar a terra. Muitas vezes os contratempos que acontecem em nossa vida é isso, é se preparar a terra, é agitar, né? Você vai preparar ali um pezinho de planta, você vai cavucar, vai mexer, vai... Então a vida da gente às vezes tem que cavucar, tem que mexer para que ela possa produzir as coisas, os bons frutos.
Aí está então esta graça de Deus que vai nos preparando para ver sempre os bons frutos acontecerem dentro de nós. Então precisamos voltar para casa hoje com esta certeza: Deus respeita a nossa liberdade. Se Deus respeita a nossa liberdade, será que não podemos fazer o mesmo com as pessoas que nos rodeiam? Respeitar também a liberdade do outro, respeitar o espaço do outro. Deus tem paciência em esperar a nossa hora. Será que a gente também não poderia saber esperar, ter um pouquinho de paciência com as pessoas que estão do nosso lado, que às vezes a gente julga que são tão erradas, e a gente fica ali cobrando para que a pessoa dê uma resposta positiva de imediato? Ninguém vai caminhar com o meu pé, e ninguém vai conseguir acompanhar o meu ritmo. Tem que entender isso. Eu tenho o meu ritmo, o outro tem um ritmo dele. Então a gente também precisa ter paciência com o outro, como Deus tem paciência comigo. Deus não desiste de nós. Nós também não podemos desistir de ninguém. Deus não se cansa de nós. Por mais angustiante que seja certos tipos de coisas que nos acontecem na vida, que a outra pessoa às vezes nos provoca, mas a gente não pode cansar do irmão. Pelo contrário, tem que sentir alegria no coração de saber poder fazer alguma coisa por aquela pessoa. Então guarda isso de coração: respeito, paciência, insistência e muito amor. Porque é assim que Deus faz com cada um de nós, e é assim que Deus espera que a gente faça também com os outros. Meu irmão, minha irmã, para voltar para casa, volta com essa lição aqui, para você colocar em prática, para você fazer. Como que você tem trabalhado esta realidade na sua vida? Ou seja, como é que você tem vivenciado a liberdade que Deus te deu? Você está sabendo usar ou está desperdiçando? É a pergunta, que é uma coisa muito íntima, muito pessoal, e que cada um tem que responder dentro de todo esse contexto que nós estamos celebrando nesta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.